Olá, eu sou o professor Rodrigo Belmonte e hoje nós vamos conversar sobre um tema super interessante e importantíssimo para provas de concurso público. Remédios constitucionais, exatamente, artigo 5º da Constituição. Vamos falar das 5 ações existentes no artigo 5º da Constituição: mandado de segurança, mandado de injunção, habeas datas, habeas corpus e ação popular, chamados, conhecidos como remédios constitucionais. Meu amigão, minha amigona, na aula de hoje, que é a aula número 1, nós vamos ter 2 aulas de teoria, tá? Nós vamos ter 2 aulas de teoria. Na aula de hoje a gente vai trabalhar mandado de segurança e mandado de injunção. A primeira aula a gente trabalha mandado de segurança e mandado de injunção. Na segunda aula a gente vai falar habeas corpus, habeas datas e ação popular. 2 aulas de teoria e uma terceira aula só exercícios para fixação da matéria e deixar, filé mignon, tá bom? Vamos lá? Então hoje a gente começa conversando sobre mandado de segurança e mandado de injunção, aspectos constitucionais e processuais. Vamos falar um pouquinho sobre remédios constitucionais. Por que tem esse nome? Qual que é essa ideia? Que informação é essa? Que assunto é esse, né, cabeça? Bom, primeiro ponto, a gente está dentro da matéria de direito constitucional. Quando se fala em remédios constitucionais, eu tenho que entender que estou dentro do direito constitucional. Especificamente, Constituição da República, artigo 5º. Especificamente, Constituição da República, artigo 5º. O artigo 5º da Constituição traz para nós uma série de garantias fundamentais. Dentre essas garantias fundamentais, existe o que a gente chama de remédios constitucionais. Por que remédios? Para os males causados pelo Estado ao indivíduo, existe um remédio, existe uma cura, né? Para todo mal há uma cura, essa é a ideia. Então ficaram os remédios constitucionais como uma garantia de proteção àqueles direitos previstos no artigo 5º. Mas não só os previstos no artigo 5º, a gente bem sabe que a gente bem vai saber nessas aulas que os remédios constitucionais, eles servem não apenas para a proteção do que existe no artigo 5º de direito, mas também artigo 7º, artigo 8º, nacionalidade, direitos políticos, partido político, patrimônio público, administração pública lá no 37, enfim, os remédios constitucionais, apesar de estarem cravados, inseridos no artigo 5º da Constituição, eles se prestam para mais coisa do que apenas proteger os direitos previstos no artigo 5º. Então a gente chama de remédios constitucionais aquela solução para um mal causado pelo Estado ao indivíduo. O artigo 5º da Constituição Federal prevê 5 ações destinadas à tutela de direitos e garantias fundamentais. Tais ações são conhecidas como remédios constitucionais. São destinadas a assegurar direitos individuais e também direitos coletivos. Não se tratam de meras proibições endereçadas ao Estado, como ocorre com a maioria das demais garantias. Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo. Os professores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, na sua obra Direito Constitucional Descomplicado, eles trazem algumas informações muito interessantes sobre mandado de segurança, habeas corpus, enfim, sobre os remédios constitucionais. E um ponto que me chamou muita atenção na obra deles foi o seguinte: não se tratam de meras proibições endereçadas ao Estado. Isso aqui é muito bacana, como ocorre com a maioria das demais garantias. Por que eles estão falando isso, que não são meras proibições como aquelas que a gente já conhece, né? Por conta do seguinte, porque quando a gente fala em direitos fundamentais, quando a gente fala em direitos fundamentais, a gente já estudou, ou pelo menos já deveria ter estudado, que eles têm dupla finalidade, uma finalidade positiva e uma finalidade negativa. Essa finalidade negativa é justamente a finalidade de limitação do Estado. A maioria dos direitos constitucionais previstos no artigo 5º são limitadores do Estado. Eles têm uma finalidade negativa, uma finalidade de limitar o Estado para que o Estado
respeite questões, por exemplo, como o direito de propriedade, né? A casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar. Quando eu falo que ninguém nela poderá penetrar, eu incluo aí o Estado. O Estado não poderá ingressar na casa alheia sem autorização, ou naquelas exceções previstas já na Constituição, prestar socorro em caso de desastre, ou situação de flagrante, ou para cumprir ordem judicial durante o dia, né? E quando a gente fala em direitos fundamentais positivos, ou sua finalidade positiva, a gente está falando justamente daquela situação que autoriza uma liberdade ao cidadão. Autoriza uma liberdade ao cidadão. Ele não é um limitador do Estado, pelo contrário, ele é uma garantia que autoriza alguma coisa ao cidadão. Por exemplo, é livre o direito de manifestação, é livre o direito de opinião. Isso é uma garantia positiva. Você pode agir segundo o seu interesse para manifestar aquilo que te interessa, né? Os remédios constitucionais, eles não limitam o Estado e nem autorizam nada. Pelo contrário, eles aparecem na Constituição, no artigo 5º, como verdadeiras ferramentas para garantir o exercício de uma situação, de um direito desses ou de outro, seja a finalidade positiva ou negativa. Belezinha? Sussa, tranquilos? Beleza? Sussa, então vamos lá. O que a gente vai pensar então a partir de agora? Que os remédios constitucionais, eles não são meras garantias fundamentais, pelo contrário, são verdadeiras ferramentas, verdadeiros escudos de proteção, enfim, são instrumentos garantidores do exercício democrático. É com eles que muitas vezes a gente consegue fazer valer os direitos previstos no artigo 5º. Por isso que o professor Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo falam que não se trata de mera proibição endereçada ao Estado, como ocorre com a maioria dos demais garantias. É muito mais do que isso. São direitos extremamente importantes. São remédios destinados à tutela de interesses fundamentais. E quais são eles? Os remédios constitucionais estão aqui. Mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus, habeas data e ação popular. Esses são os remédios constitucionais que a gente estuda na aula número 1 e na aula número 2 e depois em exercícios, tá bom? Vamos lá? Vamos começar já falando do texto constitucional. O que tem lá no texto constitucional que é importante para nós? Artigo 5º, Constituição Federal de 88, a gente está no inciso 58. Conceder-se-á habeas corpus, 58 não, 68, desculpa aí, 68, 50, 10 mais 8, 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Olha, esse é um dos dispositivos importantes. Agora olha o outro, o 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas datas, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Aqui a gente falou do habeas corpus, que é no artigo 5º, 68. No 69 eu estou falando do mandado de segurança. Lembrando que aqui eu estou falando do mandado de segurança individual, tá? No 69 a gente vai falar do individual. Por que do individual? Porque aqui, ó, no artigo 5º, inciso 70, a gente está falando do mandado de segurança coletivo, tá? São dois tipos, duas espécies de mandado de segurança previstas no artigo 5º da Constituição Federal. E olha só o que fala no artigo 5º, inciso 70. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, letra A, partido político com representação no Congresso Nacional. Letra B, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses dos seus membros ou associados. E a gente ainda tem o artigo 5º, inciso 71, que diz assim: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. E tem mais.
Conceder-se-á habeas datas para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Conceder-se-á habeas datas para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Belezinha? E o último é o seguinte, artigo 5º, inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Beleza? Deixa eu te falar um pouquinho sobre cada um desses incisos antes de entrar na nossa teoria. Olha só. Conceder-se-á habeas corpus para alguém... conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer... Marca aí, meu amigão. Pega aquela canetinha amarelinha e passa em cima do sofrer. Ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Liberdade de locomoção, ok? Por ilegalidade ou abuso de poder. Ilegalidade ou abuso de poder. O que eu estou negritando, ou melhor, o que eu estou circulando ou destacando aqui em vermelho, eu quero que você destaque aí no seu material com aquela canetinha amarela, aquela canetinha marca-texto bacana, né? Porque quando a gente falar em habeas corpus, eu vou precisar lembrar sempre de duas coisas. Primeiro, que a minha liberdade está ameaçada, ou já foi ameaçada, ou já foi cerceada. Mas essa ameaça, esse cerceamento, essa violência contra a minha ameaça decorre de um ato ilegal ou abusivo. Ilegal ou abusivo. Por que eu estou destacando isso? Porque o habeas corpus ele só pode ser manuseado quando a sua liberdade tiver alguma violação decorrente de ato ilegal ou abusivo. Porque se o ato for correto, se o ato for legal, não cabe habeas corpus. Essa é a primeira dica do cabeça nessa aula de remédios constitucionais. Se eu estiver diante de uma situação em que a minha liberdade é cerceada, mas ela foi cerceada no exercício regular do poder, ou ela foi cerceada por um ato perfeito, legal, correto, não há que se falar de forma alguma em habeas corpus, porque para ter um habeas corpus eu preciso, além da violação da minha garantia da liberdade, eu preciso de que essa violação foi decorrente de um ato ilegal ou abusivo. Sem essa segunda parte não tem habeas corpus, tem outra medida judicial qualquer, mas não habeas corpus, tá? Vamos lá para a próxima. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas datas, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Aqui, ó. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas datas, quando responsável pela ilegalidade, olha lá, ilegalidade ou abuso de poder,
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Você que quer continuar assistindo essa videoaula até o final. Essa videoaula que a gente colocou no YouTube é uma aula demonstrativa, é apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% da videoaula, e nós aqui da La Concursos fizemos uma isolada, uma super isolada do professor Rodrigo Belmonte. O professor Rodrigo Belmonte, ele gravou a Constituição Federal aqui no La Concursos, tá certo? A Constituição é o único site do Brasil que nós temos a Constituição Federal artigo por artigo, gravado, artigo por artigo. É o único curso que nós temos, você pode ter certeza que é o único curso que tem esse nível de detalhamento e aprofundamento dos assuntos da Constituição, ou seja, é um curso realmente aí na qual o aluno aprende para a vida toda, não tem auto-engano, é um curso realmente com profundidade necessária para que você seja aprovado no concurso, né? Então aqui, professor Rodrigo Belmonte, Direito Constitucional, artigo por artigo na Constituição, investimento apenas R$ 80, prazo de acesso aí 60 dias, 80 horas de curso, né? 80 horas de curso, a quantidade de aulas atualmente são 92 aulas, nessa isolada aqui do professor Rodrigo Belmonte. Gostou? Então, curta esse vídeo aí, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado no site da La Concursos para você fazer a sua matrícula na isolada do professor Rodrigo Belmonte. Clique lá.